Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te envolva nesse dia, aonde você estiver. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que falou muito ao meu coração e que me fez refletir muito nestes dias. Isto porque, como pastor, eu lido diariamente com a prática de obras de justiça. E às vezes nós, pastores, também aqueles que trabalham com trabalhos que lidam com estas práticas de justiça, acabamos esquecendo ou acabamos por não dar o devido cuidado a estas práticas, por elas se tornarem rotineiras de nossas vidas. Mas elas são de grande importância. E é por isso que hoje eu quero compartilhar esta palavra com você. Mas antes, eu gostaria de orar, pedindo a Deus que possa nos conduzir e que você abra o seu coração para que Deus possa falar a você, assim como Ele tem falado comigo. Deus eterno e gracioso, eu quero neste momento pedir que o Senhor possa ministrar as nossas vidas. E mais uma vez, quando eu me coloco nas tuas mãos para ser instrumento, para proclamar, anunciar as tuas verdades, eu peço que diminua eu, cresça o Senhor. Que a palavra, Senhor, que vamos ouvir, a qual o Senhor já ministrou em meu coração, possa também ser ministrada no coração daqueles que estarão ouvindo. Que o Senhor possa falar, que o Senhor possa nos transformar, a fim de que possamos ser cristãos ressurretos. Possamos viver a palavra da maneira correta, perfeita e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para refletir comigo no tema de hoje, juntos com Cristo em sua ressurreição. Nós estamos na série do mês de abril, Juntos com Cristo. Em nosso último encontro, refletimos na realidade de estarmos juntos com Cristo em sua morte. Hoje refletiremos na realidade de estarmos juntos com Cristo em sua ressurreição. Assim como devemos, pela fé, nos considerarmos mortos com Cristo na cruz para o pecado, devemos igualmente, pela fé, nos considerarmos ressurretos para Deus. No último domingo, lemos o texto da carta de Paulo, escrita aos irmãos de Roma, destacando a libertação de nossas vidas através da nossa união na morte de Cristo. Hoje quero convidá-los à leitura do mesmo texto, Romanos, capítulo 6. Mas, diferente do último domingo, iremos destacar nossa união na ressurreição de Cristo. Paulo trata, nesse capítulo, da nossa ressurreição com Cristo através de duas perspectivas. A primeira perspectiva é escatológica. Paulo fala da ressurreição que acontecerá no final dos tempos. A segunda perspectiva é de que a ressurreição já é uma realidade presente em nossas vidas. Vejamos, primeiro, a ressurreição com Cristo pela perspectiva
escatológica. Paulo escreve aos irmãos de Roma, afirmando que eles iriam ressuscitar no último dia, se referindo à ressurreição do justo. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 6, verso 5 e o verso 8. Versículo 5 diz: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Preste atenção nos verbos seremos e viveremos. Ambos se referem ao futuro, apontam para a ressurreição escatológica. Nestes dois versos, 5 e 8, percebemos que Paulo afirma aos irmãos que eles então iriam ressuscitar por meio de Cristo para a nova vida prometida por Deus. Paulo, nestes dois versos, aponta para a vida futura, para a realidade escatológica da ressurreição, quando receberemos um novo corpo, um corpo espiritual, incorruptível, que nos possibilitará vivermos eternamente com Deus. A morte nos libertou para esta nova vida. E a ressurreição escatológica é a concretização plena dessa nova vida. Eu não vou me deter na ressurreição escatológica, porque meu objetivo hoje é olhar para a ressurreição através da segunda perspectiva de Paulo. A ressurreição com Cristo como realidade presente em nossas vidas. O apóstolo Paulo ordena a igreja que se encontrava em Roma a viverem a ressurreição com Cristo de forma imediata, como realidade presente, quando os manda se considerarem mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, conforme lemos em Romanos capítulo 6, verso 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Segundo Paulo, eles deveriam viver a nova vida com Cristo, mortificando as obras da carne e vivendo em santidade para Deus. Assim deve viver todo aquele que é nascido de Deus, que professa Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. A nossa ressurreição com Cristo tem implicações imediatas em nossas vidas. Devemos considerar que a igreja de Roma, a quem Paulo está direcionando a sua carta, tinha em sua membresia romanos, gentios e judeus, e também ricos, pobres, soldados e escravos. Certamente que esta igreja possuía muitos conflitos relacionais devido à diversidade
de seus membros, devido à origem de cada um deles, a origem e a classe sociais a que pertenciam. Os romanos, principalmente os soldados romanos, eram vistos pelos judeus e pelos gentios, povos que haviam sido conquistados pelo Império Romano, como opressores. Eles eram odiados pelos judeus, assim como pelos gentios, que por eles foram conquistados. Os judeus desprezavam os gentios, por considerarem os gentios impuros. Os pobres e escravos, estes eram desprezados pelos ricos, pelos nobres da igreja. Eles não tinham nada em comum. Como poderiam eles se reunirem para prestarem culto ao mesmo Deus? Com tantos conflitos entre eles. Paulo apela para que se considerassem mortos para o pecado, isto é, para o domínio da carne, a fim de que não dessem vazão aos seus desejos interiores e se considerassem, ao mesmo tempo, portadores da nova vida, da vida ressurreta com Cristo. Assim como nós, eles precisavam lutar interiormente todos os dias para viverem a nova vida ressurreta, para viverem em comunhão, em unidade, juntos com Cristo. Para que estes grupos se relacionassem, era preciso enfrentar a falta de confiança que tinham uns dos outros. Era necessário que eles abafassem os desejos que possuíam de vingança. Era ainda necessário que eles ignorassem os conceitos já formulados que possuíam uns dos outros. Isto é, que eles abandonassem os preconceitos que possuíam uns dos outros. Assim como nós precisamos frear muitos de nossos sentimentos, eles também precisavam frear seus sentimentos para viverem relacionamentos saudáveis entre eles. Afinal, a ressurreição com Cristo, como realidade presente na vida deles, os fizeram tomar assentos juntos na mesa de Jesus. Romanos, judeus e gentios, que antes possuíam uma relação conflitiva, agora eram irmãos em Cristo. Precisavam compartilhar do pão e do perdão. Porque sentar na mesa de Cristo é compartilhar pão e perdão. Não existia mais opressores e oprimidos. Eles só poderiam sentar juntos, estando mortos com Cristo.
deixando tudo que pertencia à história, o ódio, as feridas, crucificado com o velho homem na cruz. Enquanto ao mesmo tempo precisavam se revestir da nova vida, uma vez ressurretos com Cristo. E através então dessa nova vida, podiam se ver, se olhar e se compreenderem como um só povo, se alimentando do mesmo pão, da mesma vida, a vida de Cristo Jesus. Ricos e pobres, soldados e escravos, homens e mulheres, deveriam se tratar como iguais. Ninguém mais deveria se considerar superior ao outro, pois em Cristo a desigualdade entre eles deixou de existir. Agora eles deveriam estar prontos para servirem uns aos outros em amor. A ressurreição com Cristo, como realidade presente em nossas vidas, exige uma nova vida, nova postura, nova ética diante das relações humanas. A ressurreição com Cristo, como realidade presente, põe fim a toda hierarquia existente em nosso mundo, mantendo somente a hierarquia funcional, estabelecida pelo próprio Deus, baseada nas tarefas que Ele deu a cada um de seus filhos, a cada uma de suas criaturas. Assim, temos a hierarquia familiar, marido e esposa, pais e filhos. Temos a hierarquia eclesiástica, pastores, líderes ministeriais e membros da igreja. Assim, temos também a hierarquia institucionais, militares e governamentais, sem as quais não teríamos ordem. Dentro destas estruturas funcionais, ninguém é maior que ninguém. Ninguém tem maior valor do que o outro nesta hierarquia funcional estabelecida por Deus. Apenas realizam funções diferentes, porque receberam de Deus capacidades, habilidades e oportunidades diferentes. E cada um deve ser respeitado em sua função, no exercício da tarefa que Deus entregou-lhe. No reino de Deus não existe hierarquia entre os seres humanos estruturadas no gênero sexual. Não existe hierarquia estruturada na santidade. Não existe hierarquia estruturada na classe social. Não existe hierarquia estruturada na raça, na etnia, na sabedoria, na idade, na força, nem no poder, ou em qualquer outra coisa. A ressurreição com Cristo
como realidade presente, nos colocou dentro do reino de Deus. E agora, estamos inseridos no reino de Deus, e o reino de Deus se faz presente em nós e por meio de nós, enquanto vivemos neste mundo dominado pelo maligno. Mas aqui vivemos fundamentados nos valores e princípios do reino de Deus. Somos para este mundo de trevas, inimigos, odiados, conforme disse o próprio Senhor Jesus. Mas para aqueles que se encontram neste mundo cansados e sobrecarregados, somos um ponto de esperança, de claridade, um pedacinho do reino de Deus. Por isso, a ressurreição com Cristo exige de nós obras de justiça. Os irmãos de Roma, além dos conflitos relacionais entre eles, que precisavam ser vencidos, eles também sofriam pressões externas do Império Romano e dos líderes religiosos do judaísmo, que tentavam calar a voz da igreja. Em meio a tudo isso, que já não era pouco, também sofriam pressões internas dos judaizantes, um grupo de judeus que, embora crescem que Jesus Cristo era o Messias, acreditavam que era preciso guardar a lei de Moisés. Acostumados a ritos e tradições como forma de adoração, os judaizantes se tornaram religiosos, insuportáveis dentro da igreja cristã, exigindo e cobrando de todos que guardassem os mandamentos de Moisés. Exigiam que os gentios convertidos a Cristo se circuncidassem. E assim como Paulo, antes de sua conversão, quando este chegou até a matar cristãos, por amor a Deus, estes judaizantes pensavam estarem fazendo justiça e agradando a Deus, mas estavam, de fato, ferindo o corpo de Cristo, como fazem os religiosos de hoje, apegados aos ritos, tradições e leis de homens. A ressurreição com Cristo, como realidade presente, exige de nós obras de justiça, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, verso 13 e 14. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O texto que lemos nos deixa claro que quem se levanta da morte com Cristo, se levanta para uma nova vida em Cristo. Portanto, não pode mais viver na velha vida dominada pelo pecado e atormentada pela culpa, pois agora vive debaixo da graça.
quando falamos de não viver mais a velha vida, logo pensamos nas coisas gritantes, né? Como não pular mais carnaval, não roubar, não mentir, não falar palavrões, não fazer sexo com a namorada, não adulterar e outras coisas como estas. Todas estas coisas precisam ser abandonadas. Mas Paulo está falando de coisas mais profundas que essas. Paulo está falando de coisas que estão apegadas ao nosso homem interior e que nos torna instrumentos de injustiça. No século VI, o Papa Gregório Magno definiu os 7 pecados capitais: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a vaidade, o orgulho. Certamente, todos estes comportamentos humanos são pecaminosos, pois levam o ser humano a tornarem os seus corpos instrumentos de injustiça. Eles ferem a Deus em primeiro lugar, ao destruir a capacidade do ser humano de ser livre, pois Cristo na cruz morreu para que fôssemos verdadeiramente livres. E em segundo lugar, ferem os nossos semelhantes. Ser dominado pela gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça ou vaidade é tornar a obra de Cristo na cruz sem eficácia para a sua vida. Aquele que com Cristo morreu e ressuscitou, precisa se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, pela fé. Precisa fazer morrer o velho homem com suas obras e tornar o novo homem dominante sobre seu ser. Precisa se render inteiramente ao poder do Espírito Santo para poder viver a nova vida. O crente em Cristo não pode aceitar viver no pecado. O crente em Cristo precisa lutar contra o domínio do pecado até o dia da ressurreição escatológica. Até o dia em que Cristo o chamar para receber o novo corpo, o corpo incorruptível. O apóstolo João fala sobre essa realidade. Conforme podemos ver em 1 João, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. João está falando a mesma coisa que Paulo. O crente, o nascido de Deus, o ressurreto com Cristo, não pratica obras de injustiça. Não usa o seu corpo para obras de injustiça. Pelo contrário, o crente pratica obras de justiça. João, ele é mais inflamado nas suas palavras,
Pois ele diz que aquele que não pratica obras de justiça não procede de Deus, mas do diabo. João não está dizendo que o crente não peca, mas ele está dizendo que não vive na prática do pecado. Isto é, não vive abraçado com o pecado. Segundo ele, aquele que vive na prática do pecado é do diabo. E aquele que vive na prática da justiça procede de Deus. Penso que precisamos refletir mais nessas palavras. Pois acredito que muitos crentes praticam as obras da injustiça, obras do diabo. Muitos estão nas igrejas, pensando que são filhos de Deus, mas suas obras o definem como filhos do diabo. Eles creem em Deus, mas a Bíblia afirma que até os demônios creem em Deus. Eles declaram Jesus como Senhor, mas o próprio Senhor Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O que nos define como ressurretos com Cristo são as obras de justiça que praticamos. Mas, cuidado, muitas obras de injustiças são praticadas escondidas nas obras de justiça. Os religiosos são peritos nesta prática. E por isso esse texto falou muito ao meu coração como pastor, que vivo em meio às práticas de justiça. E que por lidar com elas no dia a dia, posso, sem perceber, estar tratando de forma injusta. E assim se dá a muitos de nós, que estamos há anos na vida cristã, como membros de uma igreja, muitas vezes nos púlpitos, no ministério de louvor, no ministério de ação social, da intercessão, em qualquer outra área da igreja, e que lidamos com essas práticas de justiça como se fosse algo obrigatório, e perdemos a noção de que agimos de forma impura, leviana, negligente, pecaminosa para com estas obras. Por isso essa mensagem fala primeiro a mim. Mas eu espero que ela também possa falar com você e possa alcançar o seu coração. Que você possa se abrir para ouvir e olhar para si mesmo, para ver se não tem feito das obras de justiça, obras de injustiças. Jesus apontou várias dessas obras. E ainda assim, muitos ainda hoje continuam praticando. Então vejamos algumas dessas obras apontadas por Jesus. Orações, jejuns e esmolas podem ser obras de injustiça quando não são feitas no secreto, conforme você pode ler em Mateus capítulo 6, verso 1 ao 5.
E o verso 16. São obras de injustiça quando são realizadas com o fim de que todos vejam e admirem nossa bondade. Quando elas são praticadas por você com a intenção de mostrar sua espiritualidade a outros. Elas podem ser praticadas na presença de outros, mas quando o lugar e o momento são apropriados para isso. Dizimar pode se tornar uma obra de injustiça, quando se faz sem exercer no dia a dia justiça, misericórdia e fidelidade. Essas três palavras estão amarradas, estão juntas, quando Jesus repreende os fariseus e os religiosos que davam os seus dízimos, conforme você pode ler em Mateus capítulo 23, verso 23. Eles davam os seus dízimos, mas não praticavam justiça, misericórdia e fidelidade. Exercer justiça não é ficar cobrando dos outros perfeição. Não é condenar outros por seus erros. Não é usar da lei para punir, humilhar e condenar os que nela caírem. Exercer justiça é repartir com os necessitados o pão de cada dia. Você deve entregar seu dízimo na igreja que congrega, mas não pode negligenciar a dor da fome de seu semelhante. Exercer justiça é lutar para que os pobres e aqueles que estão abaixo da linha da pobreza possam ter pão, escola, saúde todos os dias. Ser misericordioso é se compadecer da dor do próximo, levando você ao exercício da justiça, mas sem cair no erro de querer ser visto fazendo o bem. Adorar a Deus, desprezando o irmão, ou vivendo uma relação conflitante com ele, é obra de injustiça, conforme ensina Jesus em Mateus capítulo 5, verso 21 ao 24. Deus não aceita essa oferta de adoração. Jesus diz que deixe a sua oferta no altar e vai primeiro se reconciliar, para depois você vir e oferecer sua oferta, sua adoração. É preciso primeiro se reconciliar com seu irmão. Sentar na mesa de Jesus, considerando-se superior a um de seus irmãos, a qualquer um deles, é praticar obras de injustiça. Jesus repreendeu seus discípulos quando estes brigavam para ver quem seria maior entre eles, conforme você pode ler em Lucas, capítulo 9, versículo 46. Esse foi um dos erros também praticados pela igreja de Corinto, quando celebravam a festa do Ágape, onde acontecia também a celebração da ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 22. Tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, quando se tem uma trave no seu próprio olho, é praticar um ato de injustiça. Lucas, capítulo 6, versículo 42. Tire primeiro a trave do seu olho, julgue a si mesmo primeiro, para depois, em amor, ajudar o seu irmão. Todos temos ciscos em nossos olhos, todos pecamos. Note que estas obras de justiça, embora devam ser praticadas por todos nós, quando praticadas de forma errada, se tornam obras de injustiça. Elas se transformam em atos de hipocrisia aos olhos de Deus, pois são feitas
com intenções escusas, egoístas, sem levar em consideração a vontade de Deus para os homens e sem estarem fundamentadas no amor. Portanto, tudo que você fizer, faça com amor. E faça como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. Apresente-se sempre diante o outro. Seja quem for o outro, com humildade, considerando o seu irmão, a sua irmã, superior a você. Trate todos como você gostaria que eles te tratassem. Quero encerrar essa mensagem lembrando que a ressurreição com Cristo é uma realidade presente que exige de você que crê nessa ressurreição uma nova vida, uma nova postura ética e moral diante as relações humanas e sociais, que exige que você viva usando seu corpo para a prática de obras de justiça. Eu encerro essa mensagem com as palavras do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 6, verso 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pai eterno e poderoso, eu oro para que o Senhor me capacite. E capacite todos aqueles que ouviram esta palavra e que foram tocados por esta palavra como eu fui tocado. Eu oro para que o Senhor nos ajude a fazermos, a praticarmos obras de justiça. Nos ajude a exercermos a espiritualidade daquele que é nascido de novo. Nos ajude a vivermos a vida cheios do Espírito, de forma que tudo quanto fizermos glorifique tão somente o Teu nome. Arranca, Senhor, a começar de mim, todo orgulho, toda vaidade, todo e qualquer desejo, Senhor, de engrandecimento. Arranca de nossos corações todo o domínio, Senhor, que o pecado ainda possa exercer sobre nós, nos levando a transformar práticas de justiça em práticas de injustiça. Arranca de nós o que precisa ser arrancado, para que a nossa vida possa estar diante de Ti, Senhor, pura, santa. É o que eu te peço hoje, a começar em mim. E a todos aqueles que estão juntos comigo, Senhor, nesse desejo, nesse anseio de viver uma vida santa, pura, agradável a Ti. Nós queremos, Senhor, todos os dias, levantarmos e nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para o Senhor. Nós queremos fazer o bem, não para que pessoas vejam o bem que estamos fazendo. Nós queremos fazê-lo no secreto.
porque é para o Senhor que fazemos. Nós queremos, Senhor, viver segundo o Teu coração. Nos capacite a isso. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a viver a vida ressurreta em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.